Boa tarde, Zé Carlos, em Budas Artes, preciosos ouvintes. Faz tempo que eu não faço um vídeo e pela condição no momento um pouco mais livre, quero vos dizer alguma coisa referente a esses últimos dias em que estamos vivendo, aonde a apostasia tem invadido o mundo. Vejam bem, amigos, que hoje, findando esse mundo, tantas religiões, tantas denominações, tantos credos, tantos ensinos falsos, que hoje nós chegamos ao ponto de chegar e ver como a condição do mundo religioso está. As pessoas não lembram mais das palavras que foram ditas antigamente pelo Senhor, quando Ele esteve aqui na terra, né? Havia aquela multidão de religiões, como os fariseus, saduceus, helênios, zelotes, herodianos, enfim. Mas eles viviam pregado na letra. Certa vez Jesus até disse que a letra mataria, mas o Espírito vivificaria. E quando Jesus se encontrou com os 120 no cenáculo, já ressuscitado, até mesmo um dídimo chamado Tomé não creu que aquele era o Jesus de antes que fosse crucificado. E Jesus até disse para ele: Tomé, veja que sou eu, toque, olha minhas mãos, e mostrou as mãos para Tomé. E ali Tomé reconheceu que aquele Jesus era o seu Deus e o seu Senhor, porque ele disse: Senhor meu e Deus meu. Mas olhando as coisas que estão acontecendo no mundo hoje, com essas infinidades incalculáveis de tantas denominações religiosas, de tantos grupos formados, tudo baseado em um só livro, que é a Bíblia Sagrada. Mas são homens desobedecendo o que Pedro falou em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 21, que Pedro ali claramente foi bem claro para dizer simplesmente que nenhuma profecia, deixa eu ver aqui para vocês aqui, olha aqui, porque a profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus, falaram inspirados pelo Espírito Santo. Então, nós vemos que quando Jesus disse que o Espírito vivificaria, seria que somente aqueles a quem fosse revelado a palavra, então esses saberiam, não iriam se basear só na letra, porque se a letra mata, então precisamos de ter alguém para nos revelar o que está escrito, E o que acontece? Quando Jesus diz que o Espírito vivifica, foi quando ele apareceu aos 120 no cenáculo que creram, e ele disse que eles aguardassem até que fossem revestidos do Espírito Santo, que lhes ensinaria tudo o que ele já lhes havia dito. E assim foi em Atos Apóstolos, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, e cada um falava na sua língua. E ali eles foram ensinados, não por homem algum, não por nenhuma religião, nenhum grupo religioso, nenhuma denominação, mas Deus, apenas Deus, ensinou a eles através do Espírito. Por isso que Pedro disse aqui
que nenhuma profecia nunca foi produzida por vontade do homem. Mas hoje tem tantos homens fazendo profecias, homens dizendo o que é e sendo o que não é. Então nós observamos que muitos hoje estão mergulhados nas letras, grandes teólogos, que conhecem as letras até de cor e salteadas, de Gênesis a Apocalipse. E eles, por citar as letras, acabam convencendo muitas pessoas que estão dizendo a verdade. Só que a letra por si só não basta, porque a letra está matando muitas pessoas. Muitas pessoas. Por isso que nós observamos aqui no livro de Pedro, vamos ver aqui, segundo Pedro, olha aqui, vamos citar aqui o que disse. Segundo Pedro, vamos ver aqui o capítulo 3, começando aqui com o versículo 3. Observa: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, seus próprios entendimentos errados. E no versículo 5 a seguir, eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade, existiram os céus e a terra, que foi tirada da água, e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo, isto é, o dilúvio, não é? De então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Amados, quanta advertência! Quanta advertência! Eu estou na letra, olhando aqui o que está escrito. Mas agora medite, porque Jesus Cristo nunca disse medite, ele nunca disse leia, ele nunca disse decore, ele disse medite nas Escrituras dia e noite, porque elas falam de mim e sabeis ter nelas a vida eterna. Agora, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. E como está hoje os templos? Cheios de pessoas, por crer que os grandes decoradores da Bíblia, da letra, estão corretos, estão certos. Mas observe lá atrás o que Jesus disse para os doutores da lei naqueles dias. Ele os chamou de filhos do diabo, porque eles tinham a letra e estavam morrendo, porque eles não conseguiram discernir a palavra em carne que falava com eles. Por isso Jesus os chamou de filhos do diabo. Eles tinham toda a letra, todas as escrituras estavam na mão deles através dos pergaminhos de todos os profetas da lei, mas eles não conseguiram ver Jesus ali, porque Jesus mesmo disse que sobre ele estava escrito na lei, nos salmos e nos profetas, e eles falharam em ver isso. Hoje não mudou, porque hoje os doutores da lei continuam vivendo a letra, mas não estão discernindo as revelações que Deus
tem dado para os verdadeiros cristãos. Cristãos estes que não são ligados a nenhuma denominação religiosa, a nenhum grupo religioso, mas vivem Cristo. Por isso são chamados cristãos, apenas cristãos. Seguindo a orientação antiga, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Onde houver 2, 3 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Agora, só há uma igreja verdadeira. Esta igreja verdadeira foi o próprio Senhor Jesus Cristo que a fundou no dia do Pentecoste. Ali nasceu a igreja de Cristo, porque Deus voltará a esta terra para buscar a sua igreja, aquela igreja fundada lá no dia de Pentecoste, quando os discípulos estavam reunidos e receberam de Deus todo o ensinamento da palavra, toda a revelação da palavra. Por isso que eles escreveram, inspirado pelo Espírito Santo, tudo que está escrito hoje. Só que foi escrito em letra, mas com uma revelação atrás das letras. Porque ler a Bíblia, qualquer um lê, decora, enfim, é fácil ler. Mas meditar, para que Deus revele aquilo que ele está lendo, porque Jesus Cristo se colocou como uma pedra de esquina, e ele disse: muitos vão tropeçar nela, e estão tropeçando e caindo, achando que estão salvos, achando que estão corretos, seguindo homens, seguindo ensinamentos, que vêm através de homens, baseado no conhecimento das letras, mas enfim, estão morrendo. A letra tem matado muita gente, e isso é triste, tão triste, de olhar para uma pessoa tão religiosa, citam até os livros, capítulos e versículos, mas quando pede para ele fundamentar o que está escrito, o que ele está lendo, ele não consegue. Ele apenas diz: está escrito, porque ele se baseia quando Jesus estava contendendo com Satanás. Satanás dizia a ele: está escrito, e Jesus também retrucava: também está escrito. Só que esse está escrito na letra é uma coisa, mas está escrito através da revelação é outra. Por isso que existem pessoas hoje que já chegaram ao ponto de me contestar quando eu disse da existência nesta terra de 2 povos, os filhos da descendência de Caim e os filhos da descendência de Adão, que veio através de Sete. Mas não, eles dizem o contrário. Não pode. Pode, porque Satanás tinha por propósito colocar a sua semente na terra para confrontar os filhos de Deus. E nós lemos hoje os filhos de Deus, com a sua simplicidade, com a sua maneira de viver, com a mansidão, com a temperança, com a longanimidade, e ver os filhos do diabo avarentos, presunçosos, lutam mais pela ganância do dinheiro do que pela própria vida. Pessoas que não dão valor a si próprios, eles querem ganância, eles querem riquezas materiais, e esquecem que Jesus disse: ajuntai tesouro no céu, para que não apodreça e nem possa ser tragado pelas traças. Mas hoje eles estão juntando tesouro na terra. Preciosos, eu vou continuar esse vídeo, Medite nas Escrituras,
Não seja um leitor nato, seja uma pessoa que medite nas Escrituras, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo, se assim Deus permitir. Se vocês acharam que deu para aprender alguma coisa, compartilhe esse vídeo, assine o canal, clique até no sininho, tá? Para ser notificado no próximo vídeo. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo.